Então, Simone, nós trouxemos aqui um assunto pouco ventilado, espiritualidade nos negócios, falando também sobre ações voluntárias e autorrealização. Como é que surgiu essa ligação com espiritualidade nos negócios? Explica para a gente, porque parece, à primeira vista, se você analisar à primeira vista, parece que não tem nada a ver, mas a gente percebe que tem tudo a ver, né? Tem. Na verdade, Orson, é uma pergunta curiosa, que eu acredito que essa curiosidade, ela parte de todas as pessoas quando a gente tenta introduzi-la. Eu me recordo que em 2012, meados de 2012, eu estava trabalhando para uma empresa que é uma indústria metalúrgica, onde eu considero que foi um espaço assim fantástico para que eu pudesse desenvolver muitas das habilidades que até então não tinha. Então, na época, a empresa passava por um programa de qualificação, onde a gente teve contato com várias vertentes de trabalho da Federação das Indústrias aqui do estado do Ceará. E uma delas era a formação de agentes de responsabilidade social. Então, eu fiz essa formação e, na época, eu entrei em contato com várias empresas que já tinham esse núcleo desenvolvido dentro das suas empresas, né, dentro do seu escopo de trabalho, seu planejamento estratégico já contemplava as ações de responsabilidade social empresarial, e a partir dali eu comecei a ver que tudo aquilo que eu acredito e que eu coloco na minha vida prática como espírita, tinha a ver com essas ações de responsabilidade social empresarial. Então, isso é um despertar, não é uma metodologia nova, não é algo que foi inventado recentemente, já várias empresas, aqui no Brasil, há muitas empresas que já têm o seu núcleo de responsabilidade social empresarial, e que dentro desse núcleo a gente desenvolve ações em que a espiritualidade, ela se torna algo muito patente. E aí as pessoas perguntam, mas como é que dá certo essa coisa de negócio? O negócio lida com o vil metal, o vil metal é um fio condutor das ambições, das desigualdades sociais. Só que, na verdade, quando a gente para analisar, eu gosto sempre de trazer todas as questões que dizem respeito à minha vida social, balizando pelo que eu encontro dentro da doutrina espírita, que ela tem aquele tripé, não é? Ciência, filosofia e religião. Então, na verdade, nem é religião, né? É uma doutrina que nos conduz de uma forma moral, que faz com que a gente tenha uma religiosidade. Mas eu sempre procurei fazer um vínculo com isso, porque é algo que me faz muito bem. E eu comecei a observar que todas as ações de responsabilidade social empresarial, elas dizem respeito à ética, dizem respeito ao zelo com o que você tem de material. E uma das coisas que a gente confunde muito, e é o que eu costumo sempre dizer, quando a gente fala de dinheiro, as pessoas imediatamente remontam à ambição, à competitividade, à destruição da natureza, e a gente sabe que existem, né, várias empresas que não têm o menor zelo, onde elas se instalam, elas criam um dano ao ecossistema onde elas se instalam, a depender da forma, qual seja o modelo de negócio que ela vai desenvolver. Mas, dentro dessas empresas, com a responsabilidade social empresarial, uma das formações que nós tivemos foi exatamente com a Ana Norões. A Ana Norões, ela foi a fundadora do Instituto IPRED, aqui no Ceará, né? O Instituto IPRED hoje é responsável pela diminuição da mortandade infantil. Então, ela fez uma formação conosco, que era uma formação tanto quanto holística, mas fazendo com que a gente observasse que o dinheiro ele estava ali para ser utilizado por nós de uma maneira como ele foi criado. Se a gente parar para analisar muito friamente, tudo que existe foi criado por Deus. O dinheiro não foi diferente. Está dentro desse contexto de uma criação que tem uma destinação que muitas vezes é desvirtuada por nós mesmos. Nós, encarnados, é que desvirtuamos.
Nós é que muitas vezes não sabemos como nos conduzir quando nos deparamos com o dinheiro. Então, muitas vezes você precisa parar e analisar quem é o dono de quem, né? Você é o dono do dinheiro ou o dinheiro é que é seu dono? Quando o dinheiro é bem utilizado, e existem milhares de formas da gente bem utilizar o dinheiro, ele é abençoado. Ele não tem... o dinheiro é como uma faca. Uma faca você tanto pode usar para fazer um alimento maravilhoso para a sua família, como você pode tirar a vida de alguém, né? Então, essa relação nossa com as finanças, com o dinheiro, com o mundo empresarial, vai depender muito da forma como você se enquadre dentro desse universo. Nessa mesma indústria metalúrgica que eu trabalhei, eu assumi, a minha gerência cuidava de 5 áreas, né? Então, sempre dentro da área de gestão de pessoas, mas eu cuidava da parte da inovação, cuidava da parte da responsabilidade social, do marketing, e eu me lembro que o diretor da empresa, que era muito próximo a mim, ele sempre chegava na sala, sempre tinha um funcionário sentado na cadeira à frente da minha mesa, e conversando comigo. Às vezes ele chegava, o funcionário estava chorando, aí ele brincava dizendo assim, eu vou comprar um divã e botar aqui na frente do teu birô, né? Então, porque toda vida que eu chego, você está aqui acolhendo alguém. Espiritualidade nos negócios significa também que você pode e deve usar de empatia. As relações laborais, elas não podem jamais tirar de você a humanidade que você tem. Até quando essa empresa que eu trabalhei, ela foi a declínio, né? Era uma sociedade que, no final das contas, se desfez, e aí houve uma ruptura que, enfim, fragilizou muito financeiramente a empresa. Mas até quando eu estava lá, quando começou esse declínio, tinha dias que eu tinha que demitir 9 pessoas. Nossa, difícil. E aí, como é que eu fazia para demitir essas 9 pessoas e sair de lá tranquila com o meu coração? Antes de fazer as demissões, eu já chegava, já sabia que eu tinha que fazer no dia seguinte, então sempre antecipei minhas tarefas. Então, no dia seguinte eu já chegava, eu ia para o banheiro, me recolhia ali durante uns 10 minutinhos, e ali eu fazia uma prece, pedia a Deus que as minhas palavras, de forma alguma, prejudicassem aquelas pessoas de modo a elas se sentirem diminuídas, pedia a Deus que aparecesse algo que pudesse ser melhor para essas pessoas, e que aquilo ali não fosse encarado como sendo um fim. Então, quando eu ia dialogar com elas, mesmo que elas se sensibilizassem, algumas choravam, mas elas saíam da sala de uma certa maneira como se elas estivessem aliviadas, elas não saíam com a sensação ou com a percepção de que elas eram algo que estava sendo rejeitado, porque o que é mais delicado no desligamento de um funcionário é ele se perceber como uma mercadoria que não serve mais, né, e que está sendo posto para fora. Sim. E em todos os desligamentos que eu fiz, né, e não foram poucos na minha jornada profissional, eu sempre tive esse zelo partindo do pressuposto da empatia. Então, como é que eu quero ser desligada de uma empresa? Eu me colocava nesse ponto. Então, espiritualizar o negócio é você usar da empatia também, é você não encarar o outro como um elemento que não tem sentimento, como um elemento que não tem uma família, que não tem valor. A gente sabe que as relações comerciais, e eu enfatizava e enfatizo isso quando eu vou fazer um desligamento, a relação comercial ela tem começo, meio e fim, né? E aquele fim ali não é o fim da jornada daquela pessoa. É o começo para uma nova jornada, onde outras possibilidades vão vir, e muito certamente aquela pessoa vai encontrar algo muito melhor para ela. Então, você tratar o ser humano dentro de uma perspectiva humana é você levar a espiritualidade. Não é religiosidade, é você tratar as pessoas, tudo que você utiliza. Eu nunca mencionei qualquer objeto dentro da empresa que eu utilizava como o meu notebook, a minha mesa, a minha cadeira, a cadeira, o notebook da empresa. Então, assim, você precisa também se desvincular para que você possa enxergar que aquela relação, um dia, ela pode
encerrar e você não precisa ficar com a percepção de que você era o sobrenome o seu sobrenome era o nome da empresa. Porque muitas vezes, quando você passa muito tempo dentro de uma empresa, o seu sobrenome passa a ser aquele, né? A Simone da LAC, a Simone do Viasul. Então, o seu sobrenome passa a ser a empresa. Então, eu sempre soube fazer essa distinção. E aí, é essa relação que a gente tenta trazer, especialmente assim, nas consultorias que a gente vai fazer, a gente explica e tenta convencer a alta gestão das empresas para que eles possam ter os seus núcleos de responsabilidade social empresarial, porque isso faz diferença nos negócios, faz uma diferença imensa, principalmente por quê? Porque eles passam a ter o seu código de ética estabelecido, e nesse código de ética existe uma parte que diz respeito ao convívio com a comunidade do entorno. Então, essa relação com a comunidade do entorno é muito importante para que a empresa perceba quais são os impactos que ela pode causar com aquela comunidade onde ela se instalou, porque a empresa vem, entra ali naquela região, né, e de repente começa a poluir, começa a ter a poluição sonora, começa a ter a poluição do ar, enfim. Então, existe uma relação que precisa ser trabalhada entre a comunidade, haver esse diálogo, e somente através dos núcleos de responsabilidade social empresarial é que isso é possível. Então, tratar também do voluntariado dentro das empresas. Por quê? Por que o voluntariado? Porque o voluntariado faz com que você passe a enxergar o universo a partir de um outro ângulo, numa perspectiva totalmente diferente. Você sai do eu e você passa a olhar o coletivo, você passa a olhar o nós, né? Então, eu me lembro bem que muito jovem, quando eu comecei a fazer as primeiras visitas como espírita num leprosário, né, na época se chamava leprosário, era uma colônia de rancenianos, que ficava localizada no Maracanaú, para mim foi muito impactante essa visita, porque até ali eu imaginava que eu era uma criatura que sofria. Quando eu cheguei lá, que eu me deparei com senhores e senhoras que foram ali abandonados pela própria família por uma doença que tem cura, né? Uma doença que tem cura, eles conseguem equilibrar, mas que foram abandonados, eu comecei a observar que eu não tinha problema nenhum na minha vida. Qualquer coisa, para mim, era perfeitamente passável. Então, o voluntariado aí já começou a me sensibilizar para enxergar o mundo por uma outra ótica, com uma lente diferente. E quando dentro das empresas, as empresas dão aos seus colaboradores a oportunidade de que eles desenvolvam essa perspectiva do nós, a perspectiva do coletivo, você passa a ter colaboradores muito mais empenhados nessa relação de pertencimento, deles com o próprio trabalho, deles com a comunidade, deles com a própria empresa, porque passam a perceber que não é somente o local de onde você tira o seu sustento, mas é um local onde você também se realiza como indivíduo, não é? O meu trabalho sempre foi, para mim, algo que sempre me instigou e sempre me fortaleceu, porque eu sempre vi significado no que eu faço. Eu sou uma pessoa que eu adoro estudar, né? Eu já fiz duas especializações, uma vez conversando com um professor meu, porque a gente cria uma relação de amizade muito forte com os colegas da faculdade e também com os professores. O professor virou para mim e disse assim: você não está fazendo nada da sua vida. Eu disse, mas por quê? Porque você já fez 2 especializações e ainda não foi para o mestrado. Então, eu estou me preparando aí para, de repente, ir para um mestrado, porque eu gosto de estudar. Eu acho que em momento nenhum você deve se permitir envelhecer mentalmente, né? O corpo da gente é inevitável. A gente vai, o nosso corpo começa a envelhecer e isso é natural. Mas mentalmente você não pode se permitir envelhecer. E o estudo traz isso para a gente, porque a gente vai crescendo mentalmente, né? Como os espíritos dizem, a nossa evolução, ela inicia na evolução intelectual, para depois a gente ir para a nossa evolução moral. Então, é muito necessário o nosso intelecto, né? Para que a gente possa ir aos poucos trabalhando e se desvencilhando daquele homem do passado, daquela mulher do passado, e começar a construir uma história diferente e ser uma pessoa nova, né? Ser um vaso novo. Então, é essa a perspectiva, sabe, inicial, Orson, que eu gostaria de colocar
do porquê se trabalhar a espiritualidade nos negócios. Porque nesse momento em que você faz essa relação, não é doloroso você se levantar para ir trabalhar, não é sem sentido você ter que ir todo dia para uma empresa para fazer sempre quase as mesmas coisas, né? Porque você começa a enxergar sentido dentro da própria estrutura do planeta, onde você vê que você é um grãozinho de areia de quase nada, mas que você é um grãozinho de areia que faz diferença, porque o que você produz repercute na vida dos outros, na vida da sociedade. Mas precisa-se ter essa espiritualidade interior para compreender isso.